tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje nós teremos aula de História e Ética, né? Nós vamos ver em História os governadores gerais. Mas antes de eu entrar na História, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos rezar o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças a Deus, né? Mais um dia que o Senhor tem nos dado com vitória, né? Graças a Deus, nosso bom Deus. Tá bom, crianças? Pronto. Eu sou a tia Lucineide, professora do 5º ano, tá bom? Como eu tinha falado, vamos falar sobre os governadores gerais. Antes dos governadores gerais, vamos relembrar a nossa aula passada. Quem lembra aí qual foi o assunto anterior? Muito bem. Quem falou as capitanias hereditárias está correto. Parabéns, né? As capitanias hereditárias, né? Como a tia explicou na aula passada, capitanias eram terras, né, que eram doadas às pessoas escolhidas pelo rei de Portugal. Qual era o nome dele, hein? Nesta época, Dom João III. Muito bem, né? Portugal enfrentava uma crise financeira, né, muito grande e não possuíam recursos para continuar a colonização do Brasil, né? Para continuar a colonização do Brasil. Foi aí que Dom João III teve uma grande ideia, né, no ano de 1534. Ele resolveu adotar um sistema, né, de capitanias, né, que era dividir as terras, né, em 15 lotes para 12 pessoas. Essas pessoas escolhidas pelo rei eram chamadas de donatários e somente 2 prosperaram, né? Que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, e as outras vieram a fracassar, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre esses 3 governadores, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tá bom, criançada? Os governos gerais é um complemento, é uma sequência, né, das capitanias hereditárias. Em 1548, Portugal implantou no Brasil um novo modelo de administração, chamado de governo geral. Na época, colonos, capitanias, enfrentavam inúmeras dificuldades na colônia. Muita atenção! Veio ao Brasil um governador geral. Ele iria se transformar na maior autoridade da colônia. Todas as decisões passariam por ele, né? Por esse governador. Ele foi a maior autoridade da colônia. Um governador geral para toda a colônia. Aí está um detalhe. Talvez você não tenha percebido que o advento dos governadores gerais promoveu uma centralização, né, política no Brasil. O advento do sistema de governos gerais não eliminou as capitanias hereditárias. Agora, os donatários estariam subordinados ao governador geral, cujo objetivo era centralizar o poder e controlar a exploração colonial, defender o território. O governador geral tinha o auxílio do promovedor-mor, né, que ele cuidava do dinheiro, do ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça, e do capitão-mor, né? O capitão-mor, ele era encarregado de organizar a defesa do litoral. Ele era chamado de Tomé de Souza. Este camarada aqui, ó, Tomé de Souza, foi o primeiro que chegou
chegou aqui no Brasil no ano de 1548 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Ele ficou como governador geral. Em 1549 a 1553, ele governou, certo, criançada? Ele começou a catequizar os indígenas pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas, expedições que procuravam capturar os índios e buscar minérios no interior do Brasil. Ele trabalhou também na fortificação do litoral e influenciou a agricultura e também a pecuária. Agora nós vamos falar do segundo governador geral, foi o Duarte da Costa, certo? O Duarte da Costa foi o segundo governador geral do Brasil. Ele chegou aqui no ano de 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza. Ele trouxe também seu filho, Dom Álvares, da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles estava José de Anchieta. O Duarte da Costa também teve grandes dificuldades no trabalho da agricultura e na criação de gado. Não tinha mão de obra suficiente. O seu filho, Dom Álvares da Costa, ele passou a escravizar os indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desenvolvimentos. Com o bispado de Dom Pedro Fernandes Sardinha, que não concordavam com as suas atitudes, o bispo foi chamado a Portugal para se explicar, mas o seu navio afundou e todos foram devorados por indígenas, Todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Duarte da Costa enfrentou outros problemas. A invasão dos franceses em 1555 no Rio de Janeiro, onde fundou um povoado, e a Confederação dos Tamoios, movimento organizado pelos índios tamoios contra os portugueses. No dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas, atravessando a Serra do Mar, fundaram no Planalto do Piratininga, que deu a origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo. Em 1558, Duarte da Costa voltou para Portugal e assim veio o terceiro governador geral. Chegou à Bahia, Mendes Sá, que governou até 1572. É este daqui, Mendes Sá. Mendes Sá, ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, criou as aldeias ou missões, onde os indígenas eles aprendiam um ofício que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1560, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, auxiliado pelos indígenas cristianizados. Mas os franceses ficaram no Brasil, não foram embora não, ficaram ali no Brasil, refugiando-se ali no litoral. No Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, os franceses voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde.
né? Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses da Confederação dos Tamoios, que era um movimento responsável no governo de Duarte da Costa. Confederação dos Tamoios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, que foi em 1º de março de 1555. Ele fundou ali próximo ao Pão de Açúcar a cidade de São Sebastião, destinado a abrigar suas tropas, a que deu o nome de Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas, em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu e Mendes Sá transferiu-se o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral. Abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu aqui no Brasil. Ele esperava, a chegada do seu sucessor. Em 1572, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte teve por sua sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 até 1578 por Luís de Brito de Almeida. Já o governo do Sul teve sua sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 até 1578. Agora, pessoal, pegue o seu material de história, certo? Vamos para um lugarzinho reservado para realizar as atividades. Vem aqui para a agenda. Se liga aqui na agenda. Do dia 2/6, História, Governadores Gerais. Da página 35 a metade da página 39. Atividade de reforço, a página 75, a metade da página 76. Tá certo, criançada? Pessoal, agora vamos continuar nossa videoaula. Será em ética sobre os predadores da Amazônia, A Amazônia, como nós já estudamos na aula passada, aqui, essa região aqui, região norte, certo? Na aula passada, fica no coração do Brasil. É o nosso grande depósito de oxigênio. E iremos estudar sobre os seus primeiros predadores. E o que são predadores? Predadores são seres que destroem outro ser, outro animal, que se alimenta de outro, Pode ser um animal que se alimenta também de outro, Existe 2 tipos de predadores, um predador natural e outro predador não natural. Nós vamos falar de um predador não natural, que são os seres humanos, nós, Nós, com nossas atitudes, que a maioria das vezes fazemos saber que a maioria das vezes prejudica o nosso meio ambiente. Agora nós vamos ver algumas atitudes de um predador não natural, tá certo? É o desmatamento, o que ele faz, Desmatamento, a caça para tirar o couro, para fazer carteira, chapéu, bolsas, casacos, E também a pesca. Às vezes, sem consciência, por não estar na época de um determinado
de uma determinada espécie de peixe, né? E também tem as queimadas, né? Tem o tráfico, né? O tráfico de madeiras. A tia falou que tinha 2 tipos de predadores, né? O predador natural e o predador não natural. Nós já vimos o que são os predadores não natural, né? Aqueles predadores são as pessoas, né? Não natural é as pessoas, né? Que vão lá, destrói as matas, pega os animais que não estão na época de espécie, né? Tráfico de madeiras, isso aí são predadores não natural, tá certo? Agora nós vamos ver o tipo de predadores naturais, né? Ó. Esses são os tipos de predadores, né? Aqui, ó, naturais. São os animais que ele mata um ao outro, né? E geralmente ele come o menor para sobreviver, né? A cobra, né? Como os insetos lá, os menorzinhos, para sobreviver. Eles são chamados de predadores naturais, certo, criançada? Criança, devido o tamanho da Amazônia, dificulta sua vigilância. A consciência de cidadania planetária não existe. Aos poucos, os outros seres vivos que nela vivem estão morrendo, sendo extintos ou ameaçados de extinção. Por que será que é tão difícil controlar a ação do ser humano contra a Amazônia? Uma das soluções seria a conscientização. Os possíveis compradores e não apenas os vendedores. É só pensar, se não tiver comprador, não tem ninguém que venda. Não é mesmo, criança? Assim, crianças, terminamos mais um conteúdo de ética que fala sobre os predadores da Amazônia, né? Os não naturais e os naturais. Aqui tem o nosso texto. Aqui é um predador não natural, né? Que ele está matando, caçando, né? Matando e caçando desordenadamente, sem controle. E aqui nós temos atividade, para vocês realizar a atividade, certo? E esta bandinha aqui, ok? Agora, se liga na agenda de ética. Ética, predadores da Amazônia, a metade da página 31 até a metade da página 33. A assinatura do seu responsável. E a criançada, não esqueçam, né, de lavar as mãos bem lavadas, com água e sabão. Se for sair, use as máscaras, tá ok? A tia tá aqui morrendo de saudade. Um beijo e um abraço da tia Lu. Até mais.